Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sistema de aprendizado e memória. Então, a gente vai ter várias formas de aprendizado de memória e cada uma vai possuir uma especialidade distinta. E cada uma vai ser mediada por um sistema encefálico específico. Ela vai ser dividida em 4 processos separados, que eu vou falar mais no final da aula. E tem um fato muito importante que a gente pode observar hoje em dia, é a questão da tecnologia. A tecnologia ela tem substituído muito a nossa capacidade de memorizar algumas coisas. Então, por exemplo, por a gente ter os nossos celulares, a gente não precisa mais decorar os contatos, as rotas. A gente sempre tem um aplicativo só para botar os contatos, para colocar as rotas que a gente deve seguir. Então, isso acabou interferindo muito na nossa questão de aprender e memorizar os fatos. Tem um estudo sobre participantes de campeonatos de concursos, né, de memória, e que o pesquisador chamado Joshua Foer fez. Ele até escreveu um livro que eu coloquei aí, A Arte e a Ciência de Memorizar Tudo, que ele fala que ele foi conversar com alguns participantes para ver se eles tinham alguma coisa diferente na cabeça deles, no cérebro deles, para poder memorizar tudo. Então, ele foi estudando os métodos que eles usavam para poder entender, e ele mesmo aplicou depois, futuramente, no próprio campeonato. Então, esses participantes, eles alegaram ter memórias medianas, eles treinavam a memória, utilizando várias técnicas, principalmente técnicas da Grécia Antiga, e então ele estudou essas técnicas que eles utilizavam e aplicou elas participando do próprio campeonato. Ainda nessa questão de campeonato, de estudar participantes de campeonato de memória, alguns pesquisadores de uma faculdade lá no University College of London, eles investigaram os campeões, só que de outro campeonato, sem ser esse dos Estados Unidos, que eu estava falando agorinha. E aí eles descobriram a mesma coisa, que eles não tinham um cérebro diferente, nem anatomicamente, nem estruturalmente, do que pessoas comuns, digamos assim. Eles usaram também a investigação através de parâmetros cognitivos para saber se as pessoas elas eram mais inteligentes que a média, e elas não eram. As pessoas, elas submetidas a decorarem números, pessoas, etc., lugares, coisas, elas foram investigadas com um exame chamado de ressonância magnética funcional. Aí, esse exame, ele avalia em tempo real qual é a área do cérebro que está ativa. E aí eles perceberam que, na verdade, essas pessoas elas usavam outras áreas do cérebro para decorar aquelas coisas do que as pessoas comuns. Então, apesar do cérebro delas ser a mesma coisa das pessoas comuns, as áreas que elas ativavam para captar essas memórias, para decorar essas coisas, eram diferentes. Elas usavam áreas de memorização espacial e navegação. Quando a gente quer memorizar algo, muitas vezes a gente fica repetindo, repetindo sem parar até a exaustão, até a gente conseguir decorar essas coisas. Aí, nesse modo que eles usavam uma coisa na psicologia chamada de codificação elaborativa, que eles faziam uma relação entre o que eles desejavam decorar com os conhecimentos prévios, que seria meio que o palácio de memórias. Eles usavam os ganchos neurais, que são os conhecimentos prévios, para poder decorar esses conhecimentos novos. Então, por exemplo, eles pegavam alguns itens que eles queriam decorar e colocavam em cômodos da casa, porque eles já tinham conhecimento dos cômodos. Então, eles usavam essas associações para poder decorar. Memória de curto prazo. Ela vai manter a representação, as representações transitórias de informações relevantes até que as informações sejam esquecidas ou guardadas, que seria quando a gente transforma essas memórias de curto prazo para memórias de longo prazo. Também vou falar já já. Mas elas nunca vão ser mantidas por mais do que dias ou semanas, por mais do que horas ou dias, desculpa. Então, dentro dessa memória de curto prazo, a gente vai ter a memória imediata, que ela vai reter a informação logo que a percebe.
Por exemplo, quando a gente é apresentado a alguém, que a pessoa fala o nome dela, então a gente já retém essa informação do nome dela imediatamente. Também vai ter a memória de trabalho, que ela vai manter as representações atuais, apesar de elas serem transitórias, de conhecimentos relevantes para certos objetivos. Nos seres humanos, a gente vai ter essa memória de trabalho em pelo menos dividida em pelo menos 2 subsistemas, que seria a informação verbal e a informação visoespacial. O funcionamento desses 2 subsistemas, ele vai ser coordenado por outro subsistema que a gente chama de processo de controle executivo. Então, em relação ao subsistema verbal, a gente vai usar ele para manter informações como base da língua falada. Como, por exemplo, repetir mentalmente um número. Uma telefonista passou um número para você e você vai repetir esse número mentalmente. Esse subsistema também vai ser constituído por 2 componentes interativos, que seria o armazenamento, que é o conhecimento fonológico, e o mecanismo de ensaio, que mantém essas representações ativas enquanto a gente precisa delas. Já o sistema visoespacial, ele vai reter imagens mentais de objetos visuais e da localização dos objetos no espaço. Em relação ao hipocampo. O hipocampo é a área mais importante, digamos assim, quando o assunto é memória. Ele é uma estrutura localizada no lobo temporal, parte medial do lobo mais lateral do cérebro, possui as redes neurais que vão se multiplicar e se conectar umas com as outras, com as partes do cérebro, como, por exemplo, nosso córtex pré-frontal, que vão ser as regiões responsáveis pela construção de memórias de longa duração. E o reforço dessas memórias, a gente ficar reforçando essas sequências de sinapses, é o que vai constituir a memória de longo prazo. Então, é assim que a gente vai transformar a memória de curta em longa duração, repetindo, relembrando, e a memória de curto prazo vai ser convertida seletivamente, ou seja, nem tudo que a gente aprendeu naquela parte de memória de trabalho, memória imediata, vai ser convertido em memória de longo prazo. O caso do Henry Molaison. Ele foi um paciente que foi submetido a uma cirurgia de epilepsia. Ele tinha muitas crises epiléticas e aí o médico, o doutor em questão, ele retirou cirurgicamente a formação hipocampal, a amígdala e parte do córtex temporal desse paciente. Depois da cirurgia, as crises epiléticas, que foi o principal problema, elas foram controladas, mas com isso a gente acabou observando um considerável déficit neurológico. A memória de trabalho dele era normal, ou seja, essa memória de curto prazo dele era normal durante segundos, minutos, e também ele tinha a memória de longo prazo, para fatos que ocorreram antes da cirurgia. Então, ele lembrava essas memórias já, o nome da mãe dele, a data do nascimento, as coisas que ele aprendeu antes dessa cirurgia, ele lembrava, mas apesar disso tudo, a memória dele não era tão robusta nos fatos que ocorreram imediatamente anteriormente à cirurgia. A memória semântica também, que eu vou comentar um pouquinho sobre o significado dela, também estava preservada, mas ele não tinha mais a capacidade de transferir as novas informações, ou seja, de transformar essas memórias de trabalho em memórias de longa duração, memória de longo prazo. Ela vai reter as recordações de episódios, fatos e acontecimentos, conhecimentos, tudo, e vai ser dividida em dois tipos, que é a memória implícita e a memória explícita, que a gente também chama de não declarativa e declarativa. A memória implícita, ela é uma forma inconsciente da memória, que ela vai ser observada durante o desempenho de uma tarefa, ela não pode ser contada ou ensinada, e vai ser manifestada de uma forma automática. Por exemplo, quando você aprende a dirigir, você meio que é uma coisa automática para você. E você não tem como transferir esse aprendizado de uma forma contada. Tem como você ensinar a pessoa a dirigir, mas o aprendizado que você adquiriu não tem como. É uma coisa muito natural, muito automática. E vai permanecer fortemente dependente das condições originais sobre as quais se deu o aprendizado. Já a memória explícita, ela é uma memória consciente,
É uma evocação consciente da memória. Então, ela vai ser altamente flexível, permitindo a associação de múltiplos fragmentos de informação sob diferentes circunstâncias. Elas vão ser as lembranças que fazem parte dos fatos que você consegue contar, passar para frente. E ela vai se apresentar em duas formas. É a memória episódica, que é a memória da experiência pessoal, ou a memória autobiográfica. Por exemplo, você lembrar da sua formatura, do seu casamento, de alguma entrevista de emprego, e a memória semântica, que é a memória para fatos e conceitos. Por exemplo, lembrar o dia que o Brasil foi descoberto e quem que descobriu. Processamento da memória. A gente vai ter 4 etapas nesse processamento. A primeira seria a codificação, que as novas informações elas vão ser observadas, vão ser conectadas com informações pré-existentes da memória, e para essa memória persistir e passar para frente, ser bem lembrada, a gente tem que codificar ela, a informação de uma forma completa. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso percebendo atentamente a informação e associando ela a conhecimentos que já estejam bem estabelecidos, igual, por exemplo, aquele caso que eu estava falando do campeonato, que os participantes eles conectavam as informações que eles tinham que aprender com conhecimentos prévios para poder ter essa memória boa. O segundo passo do processamento é o armazenamento. Então, tem mecanismos e sítios neurais que vão permitir a retenção dessa memória ao longo do tempo. Não tem limite conhecido para a quantidade de informação possível de ser armazenada ao longo do prazo. Mas quanto mais vontade você tem de aprender, a força de vontade é fundamental para que esse pensamento, que essa memória seja armazenada. O terceiro seria a consolidação, que faz a informação ainda lábil e armazenada temporariamente ficar mais estável. E a evocação é o processo pelo qual a informação armazenada é evocada. Ela vai envolver trazer naturalmente à mente diferentes tipos de informação armazenadas em diferentes lugares do encéfalo. É mais eficiente quando alguma dica lembra o indivíduo de como ele inicialmente codificar uma experiência. Então, por exemplo, teve um estudo que fizeram um experimento que fizeram com alguns participantes, que eles pediram para esses participantes codificarem umas sentenças como: o homem levantou um piano. Aí, mais tarde, em um teste, eles usaram o termo algo pesado para ajudar esses participantes a lembrarem dessa frase e trazerem ela à tona. E foi mais efetivo do que sugestões como algo com um belo som, que seria remetindo ao piano. Aí, para outros participantes, eles solicitaram outra frase, que seria: o homem afinou o piano, não mais o homem levantou o piano. Aí, nesse caso, a frase mais efetiva para eles se lembrarem foi algo com um belo som. Aprendizado e sono. Isso é muito importante porque hoje em dia as pessoas elas acham que ficar estudando de madrugada, ficar sem dormir, que é assim que elas vão aprender, que é assim que elas vão memorizar as coisas. Só que não é exatamente assim. A gente tem a consolidação da nossa memória durante o sono REM. Então, o nosso cérebro ele vai jogar fora 90% das coisas que a gente viu no dia e só 10% que eles vão utilizar para codificar, consolidar as memórias. E, então, a gente tem que mostrar para o cérebro o que é importante, que é o mais importante para a gente codificar naquele dia. O nosso cérebro ele vai ter um limite diário de memorização, por isso que é importante o estudo diário e contínuo, ao invés de tentar aprender tudo de uma vez. Como o nosso cérebro reforça as memórias durante o sono? Então, ele vai reativar essas informações, consolidando a memória. Essa informação ela vai ser novamente jogada para o córtex pré-frontal do hipocampo, então vai ter um reforço das conexões por oscilações corticais lentas, que elas vão refletir ondas de despolarização da membrana e funcionam como se fossem janelas do tempo para reforço dessas memórias.
Então, qual a importância? É tão importante dormir após estudar quanto dormir antes de estudar. Por quê? Dormir após estudar é fundamental para consolidar o aprendizado, igual eu estava falando agora, e o sono de movimentos oculares rápidos, ele vai ser extremamente necessário para essa consolidação. Então, não adianta você só dormir um pouquinho, porque a gente acaba não chegando nessa parte do sono de movimentos oculares rápidos se a gente dormir só 1 horinha, 2 horinhas. Dormir antes de estudar, por que que é importante? É necessário para a gente preparar as nossas redes neurais para a gente poder receber esse aprendizado. Então, outro estudo que eu também achei que foi realizado foi entre indivíduos que dormiram e que não dormiram. Então, eles pegaram uma ressonância neural para poder avaliar esses indivíduos, e as pessoas que dormiram normalmente, elas tiveram uma atividade neuronal no dia seguinte, ok, tudo certinho, e os indivíduos que não dormiram, eles tiveram umas respostas e resultados 40% menores do que os dos indivíduos que dormiram normalmente. O hipocampo desses indivíduos também foi avaliado, levando em conta o fluxo sanguíneo, mostrando que os indivíduos que dormiram normalmente, eles tiveram atividade hipocampal extremamente relevante, enquanto os que não dormiram tiveram a atividade zerada. O que que isso significa? Com essa atividade hipocampal zerada, equivale a dizer que a caixa de entrada fica inativa, então a gente não memorizou essas informações quando a gente não dorme. Então foi isso, a aula sobre sistema de aprendizado e memória. Queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer que eu repasse alguma informação. Se não tiver, eu vou